batermos um papo um pouco sobre as diretrizes de emergências cardiovasculares e ressuscitação. Cada 5 anos ocorre um consenso, o consenso mundial, o consenso da Aliança Internacional dos Comitês de Emergência e Ressuscitação. É um consenso que reúne mais de quase 400 especialistas, discute-se quase 300 tópicos, e é uma atualização da ciência de emergência e ressuscitação. E ela é hoje assinada por todos, praticamente o mundo todo. Faltam poucos os países que não assinam. E uma das metas principais das diretrizes do consenso é a simplificação realmente de conceitos do atendimento, desde o suporte básico ao suporte avançado. A professora Maria Margarita depois vai fazer até um apanhado para explicar para vocês como é que começa o suporte básico ao avançado, mas respondendo a sua pergunta em relação à hipotermia, que talvez seja dos reforços que tiveram dentro dessas novas diretrizes, foi a hipotermia. A hipotermia hoje ela é feita de uma maneira classificada com um paciente que tenha retorno à circulação espontânea, que é resfriado de 32 a 34 graus se ele tiver alguma alteração neurológica. Vários são os estudos que estão acontecendo daqui para os próximos diretrizes, porque uma diretriz ela não termina num ano, ela é um contínuo, no qual se vai discutir se nós vamos poder ampliar a indicação da hipotermia. E dentro dessa ampliação significaria fazer a hipotermia durante a parada cardíaca. E isso aí seria fundamental a utilização no pré-hospitalar. Já existem vários trabalhos, existem vários trabalhos em andamento com novos equipamentos, novas técnicas para ocorrer a hipotermia no pré-hospitalar. O que se coloca hoje de uma maneira muito prática é como induzir. Existem alguns métodos de indução e não precisa ser só bolsa de gelo. E o mais importante, como manter, certo? E a manutenção vai acontecer no hospital. Mas o que vai acontecer no pré-hospitalar, com certeza, é a indução rápida. Eu não tenho dúvida que isso é uma questão de tempo. Você não concorda, Margarita? Eu acho que é uma questão de tempo. E equipamentos já existem vários. Tem o RhinoShield, já tem as placas de gelo. E a própria bolsa, ela não é tão confortável, mas ela com certeza ela é viável enquanto não existem novos equipamentos. Mas estão se criando os equipamentos para o pré-hospitalar de uma maneira muito fácil e econômica de se utilizar. Como eu falei, é um contínuo o processo. Não é porque 2010 foi publicado que parou a ciência, pelo contrário. Existe uma série de fatores que estão a serem explicados, a serem comentados para as próximas diretrizes. Se você atentar, se nós tivermos que resumir, você me interrompa se eu estou errado, das novas diretrizes, a nova diretriz ela foi enfaticamente BLS. É incrível como ela foi. Ela foi muito pouco ACLS, ela foi enfaticamente BLS. Ela deu muita ênfase à compressão, à simplificação, retirada definitivamente de palpação de pulso para alguns casos, o melhora da compressão, melhora da frequência. Acho que foi muito BLS. Tanto é que não chegou nenhuma droga nova, excetuando o tratamento da hipotermia. O grande impacto que se discute é como ensinar isso rapidamente. Simulação e educação é fundamental para isso. Porque entre você fazer uma diretriz e até ela ser espalhada, já está chegando a próxima diretriz. Para o Brasil, o que nós vamos fazer? O Brasil lança agora em setembro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lança, vocês estão escrevendo isso também, as diretrizes de emergência e ressuscitação no Congresso Brasileiro de Cardiologia, já estou falando para vocês, que nada mais é do que, veja, quando você tem a Aliança Internacional lançando um consenso, todos os seus pares, e o Brasil é um par, devem lançar as suas diretrizes conforme as coisas que acontecem aqui também no Brasil. E o mais importante é que os profissionais de saúde saibam como atuar e saibam como passar essas questões o mais rápido possível.
para 2015, eu deixo para a Margarita falar. Acreditamos que para 2015 os trabalhos vão ser mais focados em como poder avaliar essa qualidade da RCP mesmo no suporte básico de vida. Então, já estão à disposição do mercado alguns desfibriladores externos automáticos que têm dispositivos de feedback quando você coloca a pá no tórax do paciente e eles podem dar o retorno para o socorrista se a compressão está sendo realizada com a frequência adequada e com a profundidade adequada. Não só também do desfibrilador externo automático, sino também que existem outros dispositivos que você pode colocar no tórax e com dispositivos com luz ou voz, eles podem também conduzir ao socorrista se a compressão está sendo com a qualidade adequada. Então, talvez, nós temos certeza absoluta que para a próxima diretriz, o suporte básico de vida vai continuar tendo um papel fundamental na sobrevida do paciente, tanto desde que a gente tem que treinar e para treinar vão ser desenvolvidos mais manequins com dispositivos que ajudem a autoavaliação de como está sendo realizada essa ressuscitação cardiopulmonar no treinamento, na simulação, tá? Até na vida prática com DEAs mais sofisticados, com dispositivos e outros dispositivos além do DEA, como aqueles que você pode colocar no tórax e comprimir acima deles, tá? Que por voz ou por estímulos visuais podem conduzir a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. Dentro das novas diretrizes, dentro da ênfase das novas diretrizes, apareceu um quinto link. Para quem não conhecia, todos conhecem o link da corrente de sobrevivência, são 4 links. Os 3 primeiros links da corrente de sobrevivência são links do suporte básico de vida, né? Que são, só rememorando, reconhecer a emergência, chamar para o socorro, comprimir e desfibrilar. O 4º link é um link de suporte avançado, que seria a chegada do serviço de emergência, e o 5º link teve até uma piada lá no... Assim, ok, nós conseguimos fazer com que as pessoas sobrevivessem, e daí? A maioria vai morrer depois, né? Era isso que eles discutiam. Nós tínhamos um número grande de pessoas sobrevivendo e um grande número, a grande maioria iriam acabar morrendo no 5º ponto, que era sobreviveu. E como é que nós vamos fazer a melhor? Por isso que surgiu o 5º link, que é o pós-ressuscitação, e aí está a importância hoje da hipotermia no pós-ressuscitação. Mas não é só hipotermia, tem vários outros pontos importantes, que eu acho que seria até interessante, já que nós passamos disso, falar um pouco. A professora Margarita, ela trouxe uma apresentação, até de algumas perguntas. Eu acho que talvez seja aqui o momento da gente colocar esses pontos. Tinha umas perguntas básicas que foram estabelecidas. Quais foram as principais mudanças na diretriz de ressuscitação cardiopulmonar de 2010, tá? Então eu vou começar só falando das principais mudanças, só relembrando que esse consenso é realizado com múltiplos encontros e reuniões que são estabelecidos durante 5 anos e que com participação de praticamente todos os países, como o professor Sérgio já explicou. E uma das principais... Foram 29 países. 29 países, e foram revisados 376 tópicos, 411 artigos, e a principal mudança é da avaliação inicial do paciente no suporte básico de vida, que mudou do ABCD para o CAB, certo? Então, assim, que nós vamos fazer imediatamente quando encontramos uma vítima inconsciente, avaliar a responsividade, imediatamente olhar o tórax, não respira, chama ajuda. Se é um profissional da área da saúde, vai checar o pulso e não tem pulso, lembrando que não pode demorar mais de 10 segundos, iniciar imediatamente as compressões torácicas, e essas compressões torácicas, elas têm que ser de boa qualidade. O que quer dizer de boa qualidade? Mais de 100 por minuto, mais de 5 centímetros de profundidade, permitindo o retorno do tórax, tá? Bom, e por quê? Existia uma barreira importante inicial, que era na avaliação anterior, você ter que ver, ouvir e sentir com uma demora significativa para detectar se o paciente estava respirando, abrir a via aérea, olhar o tórax e realizar as duas
ventilações de resgate. Nós sabemos que isso é uma limitação e muitas pessoas preferiam falar, eu não sei fazer ressuscitação cardiopulmonar antes que ter que fazer 2 ventilações de resgate. Então, muitas pessoas não eram ressuscitadas, não recebiam a RCP, porque simplesmente a pessoa não se sentia à vontade para realizar as 2 ventilações de resgate, certo? Então, assim, o objetivo principal é que todos os socorristas, todas as pessoas, leigos ou profissionais da área da saúde, que encontrem uma pessoa inconsciente com suspeita de parada e que achem que tem uma parada cardiorrespiratória, realizem a ressuscitação cardiopulmonar. E aí existem 2 possibilidades. Ou pode ser só com hands only, com compressão torácica só, se é uma pessoa leiga que nunca recebeu instrução, tá? Ou mesmo quando ele liga para o sistema de emergência, ele vai receber orientação para fazer só compressão torácica, ou se é um profissional da área da saúde, ele pode fazer ciclos de 30/2, ou se ele não se sente à vontade para fazer a ventilação, ele pode fazer só as compressões torácicas, certo? Bom, por que também foi essa mudança? Porque apesar dos índices extremadamente elevados de parada cardiorrespiratória, que são aproximadamente em Estados Unidos entre 350.000 até 450.000, só 30% dessas pessoas recebiam RCP. E o obstáculo principal era essa barreira de não querer fazer as ventilações, não sentir-se à vontade para fazer as ventilações boca a boca, ok? E outro aspecto importante que também foi detectado na literatura pela revisão dos artigos publicados é que mesmo profissionais da área da saúde, estudantes de medicina, eles não conseguem às vezes também realizar a ventilação boca a boca no tempo estabelecido, com uma demora significativa e um tempo maior que o paciente fica sem as compressões torácicas, e isto diminui consideravelmente a pressão de perfusão coronariana e contribui para uma maior mortalidade dos pacientes, tá? Desta forma, esse aqui é um resumo, todos os socorristas então devem de realizar compressões torácicas no paciente. Aqueles que nunca foram treinados, eles devem de pelo menos realizar compressões torácicas, tá? Os profissionais da área da saúde, os leigos que foram treinados, eles devem de realizar 30/2, mas o leigo que foi treinado e que sinta confiança para realizar a RCP 30/2 com boa qualidade, que a compressão seja efetiva e a ventilação efetiva. Se ele não se sente à vontade, ele pode também decidir por fazer só compressão torácica. E por último, a chegada da equipe de emergência com trabalho em equipe, ok? Então, desta forma, o algoritmo do suporte básico de vida ficou bem simplificado. À direita está o algoritmo da American Heart, à esquerda está o algoritmo de suporte básico de vida da Sociedade Europeia de Ressuscitação, certo? Então, se você encontra uma pessoa inconsciente que não respira, você vai chamar imediatamente ajuda, que significa ligar para o sistema médico de emergência, solicitar um desfibrilador externo automático, e imediatamente, se você é um leigo, inicia as compressões torácicas até a chegada de um desfibrilador externo automático, que vai indicar ou não vai indicar o choque em dependência do ritmo que apresentar o paciente. O mais prevalente em ambiente extra-hospitalar, nós sabemos que é a fibrilação ventricular. Foi então, durante toda a diretriz, como já foi comentado anteriormente, se insistiu bastante na qualidade da ressuscitação, de comprimir mais 5 centímetros como mínimo, e a frequência tem que ser mais de 100 por minuto, tá? E para isto nós podemos auxiliar durante o treinamento de vários dispositivos, músicas e demais que ajudem a relembrar a frequência durante o atendimento na vida real, a abolição foi eliminada completamente na avaliação inicial, o ver, ouvir e sentir, pela demora em olhar o tórax, abrir a via aérea, e o tempo que demorava esta parte da avaliação inicial, e além disso, que é seguido pelas 2 ventilações de resgate. Bom, aqui é uma tabela das principais mudanças que aconteceram, mas na verdade a avaliação inicial de C a B ficou para todas as cidades. A frequência também de compressão e ventilação ficou igual para todas as cidades, na presença de um socorrista só. ênfase durante todo o tempo da RCP de boa qualidade e da desfibriladora externa automática. Foi adicionado um pequeno aspecto que se pode aplicar hoje em bebês,
em crianças já era aprovado da diretriz anterior, entre 1 a 8 anos, e hoje em bebês, menos de 1 ano, também a gente pode aplicar o desfibrilador externo automático, lembrando que sempre deve de ter o atenuador de carga para a idade pediátrica, não deve de ser com energia que é utilizado nos adultos. Foi abolido. Eu tenho uma outra apresentação. A doutora Ana Paula vai assumir meu lugar aqui da parte do BLS e a Margarita continua na parte da CADS. Okay. Eu vou completar essa parte do BLS e aí, Ana Paula, se quiser fazer um resumo, tá? Outro aspecto também que foi abolido e que era antes indicado da diretriz anterior era a pressão cricoide, que a gente preconizava para evitar aspiração e para facilitar a intubação orotraqueal. Foi demonstrado pela revisão da literatura de que não mais obstaculizava que facilitava a intubação orotraqueal, então tinha uma dificuldade também na técnica, então foi eliminada também da diretriz de ressuscitação cardiopulmonar a realização de pressão cricoide. De terapia elétrica, além da inclusão do desfibrilador externo automático, que pode ser utilizado para bebês, existe uma indicação adicional para hospitais, em aqueles locais que ficam afastados das enfermarias, das unidades de terapia intensiva, para ter desfibriladores externos automáticos, com o objetivo de, se um paciente apresenta um colapso e é uma fibrilação ventricular, ele receba o choque pelo menos até o 3º minuto depois do colapso, que é um goal estándar que deve sempre de ser cumprido em pacientes em parada cardiorrespiratória. E outro aspecto importante é o ênfase na diretriz no suporte básico de vida para estimular todas as comunidades a estabelecer os programas de acesso público à desfibrilação. Então, colocar DEAs em locais públicos onde exista risco de ter uma parada cardiorrespiratória, como academias, estádios de futebol, estádios, etc. Então, ou ir pelo sistema médico de emergência também. Todos os sistemas médicos de emergência devem de ter também ou um desfibrilador externo automático ou um desfibrilador manual, que não adianta que você chame o SAMU e chegue sem o desfibrilador, seja externo automático ou seja manual. Aqui já é o algoritmo do suporte avançado de vida em cardiologia. Então, vou dar a palavra para a Ana Paula. Será que fazer um resumo das principais mudanças? Eu acho que a principal mensagem que fica, que já vinha sido discutido na diretriz anterior, é a ideia do hands-only, né? A ideia de só manutenção da vida com compressões torácicas. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente tem que pensar muito bem, quando a gente fala em hands-on, para qual é o público que a gente está direcionando isso. E aí eu volto um pouco para falar do treinamento e da inserção de protocolos dentro das instituições com definições de papéis. Então, se a gente fala em, por exemplo, treinamento de uma equipe designada para atendimento de um local específico, como, por exemplo, o metrô, ou dentro de um código azul, dentro de uma instituição hospitalar, definir muito bem o papel de cada um, até o nível de técnica que cada um pode ser aplicado e desenvolvido, e então aplicar ou não o hands-on, né? Porque senão fica a ideia de que a ventilação definitivamente ela é abolida e ela não é mais importante. E a ideia do hands-on não é simplesmente tirar a ventilação, é simplificar ao leigo que aquela pessoa que fora do ambiente hospitalar está encontrando aquela pessoa, manter a vida dela até que chegue o suporte avançado de vida. Aí onde, sem dúvida nenhuma, é melhor manter as compressões torácicas contínuas do que interrompê-las para fazer ventilações inefetivas. Mas adequar isto ao público é muito importante. E aí, acho que vale a pena também lembrar que os estudos que foram feitos, que foram estudos realizados principalmente em Japão, nos Estados Unidos, o benefício do hands-only foi em pacientes realmente que tinham a causa da parada, era uma causa cardiovascular. Então, por exemplo, o benefício é igual realizar ressuscitação cardiopulmonar ou hands-only em aquele tipo de paciente, mas pacientes, por exemplo, em
que a causa foi uma hipoxemia, como por exemplo crianças que a gente sabe que para mais por hipóxia, que por uma causa cardiovascular, aqueles pacientes que são afogados, aqueles pacientes que são vítimas de trauma, nesses pacientes o ideal seria realizar a ressuscitação cardiopulmonar convencional. Então esse hands-on CPR seria mais para a população leiga que encontra uma vítima que colapsa subitamente, tá? E ele pode ter recebido já a informação de realizar as compressões torácicas ou no momento de ligar a emergência, eles vão ser orientados só para realizar as compressões torácicas, tá? Bom, então assim, do suporte avançado de vida em cardiologia, na verdade, foram realizadas poucas mudanças. Um suporte avançado de vida de cardiologia de boa qualidade depende muito de um suporte básico de vida de boa qualidade. E nós sabemos hoje que o que mais salva o paciente é o suporte básico de vida, as compressões de boa qualidade. Então, aquilo que foi falado já no BLS é aplicável para o suporte avançado de vida em cardiologia. O algoritmo foi muito bem simplificado, ficou um algoritmo circular, tá? Onde, como vocês podem ver, é feita a avaliação inicial e imediatamente eles insistem em fazer RCP contínua, evitando as pausas, que as pausas provocam uma queda significativa da pressão de perfusão coronariana e isto traz como consequência um aumento da mortalidade dos pacientes, certo? E nas drogas, o que mudou foi o seguinte: algumas drogas foram eliminadas, que eu vou colocar daqui um pouquinho para frente, principalmente a atropina, mas as outras drogas, como epinefrina, amiodarona, elas continuam com a mesma indicação da diretriz anterior. Apareceram na diretriz aspectos importantes, referentes à monitorização durante a parada cardiorrespiratória. Então, a capnografia, o capnógrafo acoplado ao tubo, uma vez que o paciente foi intubado, a onda de capnografia, ela não só vai ajudar para avaliar se o paciente realmente está bem intubado, sino também para determinar se a qualidade da ressuscitação está sendo bem realizada, se está boa. Então, por exemplo, sempre deve de ficar a onda de capnografia acima de 10, tá? E outro indicador importante da capnografia é que quando ela aumenta bruscamente para mais de 40, é um indicador também de retorno à circulação espontânea. E mais uma vez, igual que na diretriz anterior, é feito muito ênfase no diagnóstico diferencial e em encontrar as causas da parada. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma capnografia. Aqui o paciente não estava intubado. Aqui, quando após no primeiro traçado, o paciente já depois da intubação. Veja no traçado de baixo, como inicialmente a onda de capnografia estava mais baixa. Assim que melhora, a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar aumenta para cima de 10, o dióxido de carbono exalado. E no final, vocês podem ver como tem um aumento brusco do dióxido de carbono exalado, indicando um retorno à circulação espontânea, e nesse momento você poderia parar para reavaliar o paciente. Referente às drogas, a principal mudança foi que a atropina foi eliminada do protocolo de parada cardiorrespiratória em assistolia e em atividade elétrica sem pulso, quando a frequência era lenta. A indicação da epinefrina, da vasopressina, da amiodarona continuam sendo as mesmas, de igual forma a lidocaína. Bicarbonato de sódio e cálcio, eles não devem de ser utilizados de forma rotineira, tá? Só quando você tem aquelas indicações específicas, como seria, por exemplo, uma hipercalemia, ou uma acidose metabólica prévia. E nesses casos você poderia fazer, mas não devem ser utilizados de forma rotineira no arsenal de drogas. E lembrando sempre que vocês devem de evitar pausas para administração de medicamentos, para obter um acesso venoso, priorizando sempre a boa qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. Os dispositivos para ajudar nas compressões torácicas, que já tinham sido descritos e que vários trabalhos foram publicados, como Autopulse ou Lucas, nenhum deles teve poder suficiente para demonstrar um benefício maior que as compressões torácicas. Então, até o momento atual, a gente vai continuar realizando as compressões torácicas manuais, que têm um benefício melhor que aqueles dispositivos, até que novos estudos com um N significativo realmente demonstram o benefício de algum deles. E
no quinto elo, então, da corrente de sobrevida, então aparecem os cuidados por ressuscitação, que além da hipotermia terapêutica, a gente se deve de preocupar sempre, pensar que a causa de um paciente que teve uma parada em ambiente extra-hospitalar, a causa mais prevalente é a síndrome coronariana aguda, então esse paciente deve ser levado precocemente para um laboratório de hemodinâmica para realizar uma cineangiocoronariografia. A gente se deve de preocupar pelo controle da glicemia, pelo controle da pressão arterial com as drogas vasoativas, cuidar toda aquela parte de desequilíbrios hidroeletrolíticos, nos cuidados. E isto aqui, hoje é preconizado que seja realizado em centros preparados e que são chamados de centro de cuidados pós-parada cardiorrespiratória, equipados com todos os dispositivos para realizar hipotermia terapêutica, e controle da temperatura, que deve ser cuidadoso com um termômetro interno, ok? E se não fôssemos, então, a fazer um resumo, então ficou simplificado todo o atendimento do paciente no suporte básico de vida, para CAB. Agora, mais rapidamente, o paciente vai receber as compressões torácicas. A frequência, lembrar sempre que tem que ser mais de 100 por minuto, profundidade mais de 5 por centímetros, permitindo sempre o retorno do tórax e evitar excesso de ventilação uma vez que o paciente está entubado. E aqui vem, então, aspectos principais que também eram objetivo de discussão e que já foi perguntado no início do sarau, que é a hipotermia terapêutica. A hipotermia terapêutica, os primeiros trabalhos foram descritos, publicados em 2002, 2 grandes estudos, um realizado na Austrália, outro realizado por um grupo europeu, e a hipotermia chegou para ficar mesmo. Hoje é uma indicação em aqueles pacientes que apresentam parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar, por fibrilação ventricular e que não se mantém inconsciente após o retorno à circulação espontânea, e também essa indicação a gente pode estender para pacientes que apresentam parada em ambiente intra-hospitalar e com outros ritmos de parada, tá? A gente deve de manter o paciente entre 32 e 34, o controle deve ser principalmente com termômetro interno, timpânico ou esofágico, aqui a indicação. Aqui foi um dos principais trabalhos, que foi aquele australiano, qual foi o desenho do estudo, e qual foi a sobrevida que apresentaram os pacientes que receberam hipotermia. Como vocês podem ver, duplicou a sobrevida dos pacientes com boa recuperação neurológica quando comparado com aqueles que não receberam hipotermia terapêutica. E também é assim que em 2003 já o ILCOR, American Heart Association, liberou uma força-tarefa para realizar hipotermia terapêutica em pacientes com parada cardiorrespiratória, ok? Eu vou apresentar agora alguns dos métodos de fazer hipotermia, porque foi uma pergunta também do início. Aqui os efeitos benéficos. O principal de hipotermia é que reduz todo o metabolismo cerebral, reduz a liberação de glutamato, de fatores inflamatórios, e isto tudo traz como consequência uma melhora na recuperação neurológica dos pacientes que recebem este tipo de terapêutica. Como fazer hipotermia? Nós temos 2 formas de fazer hipotermia. Uma de forma não invasiva, que seria mais externa, e outra de forma invasiva. A forma não invasiva pode ser realizada com bolsas de gelo, pode ser realizada com adesivos, que são colocados na pele do paciente, cobertores de ar, as pás de gel. E a hipotermia invasiva com dispositivos intravasculares, que podem ser um catéter ou infusão de soro gelado ou a mesma circulação extracorpórea. Ok? Então, assim, a diretriz, respondendo um pouco também a sua primeira pergunta, ela só coloca o ênfase de cuidados por ressuscitação e fazer hipotermia terapêutica. Mas até o momento atual não existe uma definição de qual é o melhor método, nem qual o serviço deve de fazer com preferência. O que está muito bem estabelecido, que quanto mais rápido você faz a hipotermia terapêutica, melhor é a recuperação do paciente. E quanto mais rápido você diminui a temperatura do paciente para aquela temperatura entre 32 e 34, também é melhor a recuperação do paciente. Então, assim, o que importa é a rapidez, o tempo que você vai demorar em fazer hipotermia terapêutica, e depois o controle da temperatura. Alguns exemplos, em criança, por exemplo, é muito utilizado os capacetes para provocar a hipotermia terapêutica. Existem esses aqui que são aqueles adesivos que são colocados na pele.
Esse aqui também é externo, com um dispositivo que também provoca resfriamento do paciente. Aqui seriam catéteres intravasculares, que obviamente já o custo é bem mais elevado para realizar hipotermia terapêutica. Este sistema ThermoSuite foi realizado em poucos pacientes ainda, mas na verdade o paciente entra em contato com água gelada e provoca um resfriamento também rápido do paciente. E aqui mais ou menos como deve ser feita, por exemplo, quando você vai realizar com soro fisiológico gelado, qual seria o procedimento, quanto você deve de infundir nos pacientes. O mais fácil para o sistema de emergência, para a pessoa que esteja atendendo uma parada, vai ser o método que você deve de elegir para fazer a hipotermia no paciente. O trombolítico na parada, muitos já devem de ter escutado Troika, que foi um estudo realizado na Europa, multicêntrico, foi um estudo que randomizou 496 pacientes em cada grupo, com pacientes em parada em ambiente extra-hospitalar, para receber tecnecteplase como terapia durante a parada cardiorrespiratória, na fibrilação ventricular refractária e em outros ritmos de parada, tá? E aí, quais foram os resultados? Na verdade, deixa eu ver, não se observou nenhuma diferença no endpoint, na sobrevida, nem retorno à circulação espontânea, que são esses primeiros aspectos que estão no quadro, nem sobrevida em 24 horas, nem sobrevida em 30 dias, e se observou maior frequência de sangramento intracerebral em aqueles pacientes que receberam o tecnecteplase. Então, conforme a diretriz publicou, não é recomendado de forma rotineira o uso de tecnecteplase ou outro trombolítico na parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar. A única indicação que ficou seria para aqueles pacientes que você suspeita um tromboembolismo pulmonar. Aí, nesses casos, você pode considerar fazer a terapêutica trombolítica.